Ok, dia 17 de junho de 2021, aquele ano que está entrando para a história das nossas vidas, né? Junto com 2020, de pandemia. Estou falando isso porque daqui uns 10 anos, ou quando eu estiver aposentado, eu quero ver essas aulas em algum drive, nuvem, HD externo. Quem sabe a gente relembra com uma sensação boa de superação tudo isso que a gente está vivendo, né? Bom, então hoje a gente vai falar, eu carreguei aqui o quadro também, que eu uso muito nas primeiras aulas, principalmente, vou ficar alternando algumas coisas, a gente vai complementar algumas informações, talvez ir e voltar nesse quadro em alguns momentos, mas a gente vai caminhando para frente, aqui virtualmente, e falando dos... Desculpa. E falando então de produtos de madeira concebidos através do desenvolvimento tecnológico, dos processos, das transformações, das ferramentas, dos equipamentos, das concepções do que a gente vai considerar nesse início 3 gerações de produtos de madeira. E aí vou fazer algumas perguntas. Ah, Clara, é porque eu gravo, tá? Eu gravo com um softwarezinho livre aqui, não é esse botãozinho aqui não, tá? Não é o botãozinho da plataforma, é outro, tá? É um USB Studio, OBS. OSB a gente vai falar hoje, tá? É um software livre de edição, eu até sugiro aí, chama OBS Studio, por aqui no chat. É bem legal para gravar coisas, tá? É um pouco chatinho de configurar, mas depois que configura ele fica legal. E tem uma versão gratuita e está funcionando bem aqui desde o começo da pandemia, mais uma coisa que eu aprendi. Bom, então a gente vai falar, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, gostaria muito que vocês participassem falando pelo áudio, ou escrevendo no chat, ou ligando a câmera, de qualquer jeito, sobre produtos de madeira. Ah, e estou esquecendo de uma mensagem que é a seguinte: normalmente, dentro da minha capacidade aqui física e psicológica, porque eu não aguento mais dar aula online, eu gosto, mas cansa, né? Eu gosto muito mais de dar aula presencial, muito mais. Essa aula, por exemplo, eu tenho tudo isso que vocês estão vendo na tela, acho que tudo, até carvão. Eu tenho tudo no laboratório, amostra. E aí, essas coisas que eu vou começar a fazer daqui a pouquinho, eu faço assim, pegando os materiais, passando, dando na mão de vocês. A gente levanta, procura. Eu faço, procura aí, pessoal, cadê a chapa de cimento madeira? Quem acha? Ah, professor, o que é isso? Não, vai lá, procura, vamos ver. É isso? Não, não é aquilo, é isso. E aí a gente vê os materiais, né? Então, mais uma vez, reforço aquela mensagem. Eu estou com as duas turmas, né? Então, a aula não é exatamente igual, e aí eu confundo um pouco o que eu já falei, o que eu deixei de falar para a turma. Mas reforço que estou me planejando para que, assim que possível, o retorno presencial, nós tenhamos um dia da semana de laboratório de processamento da madeira de portas abertas, né? Então vocês vão vir e vão ter as aulas práticas, quem perdeu, quem teve aula durante a pandemia, quem se formou, enfim, a gente vai organizar práticas do laboratório, tá? Isso parece que outros professores estão fazendo também, e eu acho que a gente precisa organizar isso no IF, principalmente, para o curso de Engenharia Florestal, quando a gente puder voltar. Tá? Uma complementação prática das disciplinas. No meu caso, absolutamente voluntária, para quem gostou da matéria, para quem quiser ter as aulas práticas, porque, já falei isso também, acho que falei em todas as turmas, a gente tem um prejuízo, né, grande em termos de aprendizado prático, que eu tanto vou atrás de introduzir práticas, materiais, máquinas, equipamentos, porque hoje em dia ficar sentado na sala de aula também
já há muito tempo deixou de ser interessante para os alunos e até para o professor, né? Bom, então, pessoal, agradecendo aí os que já chegaram depois, a gente tem aí nessa imagem inicial um leque muito grande de produtos de madeira. Alguns deles são produtos compostos, onde a gente não tem só madeira, né? Então, eu acho bem bacana a gente trabalhar as informações, entender o que são esses produtos, como eles foram concebidos, porque o próximo assunto vai ser maquinário, depois a gente vai falar de processos propriamente dito, dentro, então, de uma continuação lógica da cadeia produtiva aqui de processamentos primários, secundários, terciários, e o que a gente vai estar vendo mais hoje são resultados, né, desses processos que chegam nessa parte final aí desse quadro, né? Ou seja, chega na prateleira. O que eu chamo de produto de prateleira? Aquilo que a gente vai lá e compra, né? Então, nessa última coluna aqui embaixo, que a gente nem abordou tanto, né? A gente falou semana passada mais dos processos primários, secundários, um pouco de matéria-prima. Eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês, nesse ambiente que vocês estão hoje, vocês estão vendo, ou ao alcance da mão ou de alguns passos, um produto de madeira, tá? Caderno. Produto de madeira? Caderno, professor? Produto florestal. Um utensílio doméstico, uma tábua de carne, uma colher de pau, um piso de madeira, uma porta, uma janela, uma estrutura de telhado, enfim, um móvel. Então a gente tem alguma coisa dessa, né? No nosso dia a dia, com absoluta certeza, eu diria que todos nós. Então, a primeira pergunta para vocês, vamos ver quem é rápido no gatilho aí, é o seguinte: eu queria que vocês identificassem nessa gama de produtos aí, não sei, tem o que? Uns 30 produtos aí, pouco mais, pouco menos, 3 produtos que vocês, então, encaixam nesse nicho aí, ou seja, coisa do meu dia a dia, eu conheço, eu sei o que eu tenho na minha casa. Vamos lá, cada um pode se manifestar do jeito que quiser aí. 3 produtos que conhecem. Estão me ouvindo? Tudo bem? Já fiz a piadinha da sessão espírita, né? Estão comigo presentes? Quem está por aí? Bom, a Clara está digitando. Vai, mais gente, pessoal. 3 produtos aí. Pode ligar o áudio rapidinho, falar isso. Que é do nosso dia a dia. Quem lembra? Já viu? Chegou aqui móvel de MDF. Aí a Clara já pegou 2, né? Móveis e o MDF também, que talvez nem todo mundo saiba, mas a gente vai falar dele. Quem mais, pessoal? Produtos do nosso dia a dia, vai, que vocês estão enxergando aí nos celulares, computadores, etc. Boa, isso aí, Pedro, isso que eu queria. Jogo rápido. Postes, pisos, papel, móveis. Cortiça, você achou aí? A Vitória achou uma coisa aí, cortiça. Vitória, eu acho que cortiça nem tem aí. Mas tudo bem. Cortiça, na verdade, cortiça eu vou explicar, mas é um produto da casca, viu? Não é produto de madeira não, e casca não é madeira. Mas tudo bem, valeu o retorno. Papel, moldura, móveis. Tá, enquanto o pessoal termina, eu começo um assunto e não termino, né? Hoje, 10h30, eu tenho aquela aula para os calouros, tá? Então vamos tentar conduzir aqui, a gente não vai terminar essa aula, a gente vai terminar semana que vem, mas 10h30 eu vou receber os calouros. Quem quiser ir comigo, pode ir, vai ser outra sala virtual. É aquela aula do professor Bruno, que eu gosto muito de participar e que talvez vocês já tenham tido. E talvez tenha usado até esse material aqui, mas ali é um exemplo só, né? Uma conversa rápida.
Tá bom, pessoal? Então 10h30 eu vou ter que encerrar hoje em função de atender os calouros. Acho que eu tinha dito já semana passada. Bom, valeu, João, Luiz, deck, carvão, pisos. Agora eu vou fazer umas provocações. Luiz, você que falou de deck, você sabe direitinho o que é deck? Talvez nem todo mundo saiba bem. Quiser ligar o áudio ou colocar no chat. O deck é um produto super interessante, eu vou falar dele já. Não? Professor, aquelas estruturas de madeira no entorno de uma piscina ou uma varanda, geralmente eles são várias peças de madeira, uma apoiada sobre a outra, que fazem um piso, né? Isso mesmo, Luiz. Você tem casa com piscina? Ilha, em Angra? Não, mas eu tenho uma varandinha, coloquei um deck modular aqui nela, ficou bem legal. Ah, legal. Pô, achei que você tinha um iate aí em Angra pra gente dar uma volta. Não, a gente chega lá. Mas é isso mesmo, Luiz. É legal. O deck, numa concepção mais direta e simples, é isso mesmo que você falou. É um piso de madeira para uso externo, tá? Uso externo, para tomar chuva, ficar um ambiente. E tem algumas concepções aí legais de revestimentos, tratamentos que a gente faz na madeira. Vou falar daqui a pouquinho, tratamento térmico, para a madeira ficar mais resistente ainda à umidade. Tá? E o deck é um produto que, principalmente fora do Brasil, que ele é muito mais utilizado, ele recebe esse tratamento térmico, a gente chama de thermowood, madeira termorretificada. Já vou falar disso já. Bom, o que mais? Então veio lá carvão, MDF. MDF todo mundo já viu, né? MDF, alguém sabe o que quer dizer MDF? Quem que falou do MDF? A Juliana, a Clara também. Já viram, né? Móveis 100% em MDF, né? E tem uma questão mercadológica também. Mas é isso. Então isso é uma pequena brincadeira aqui de confirmar com vocês que a madeira faz parte do nosso dia a dia, né? Esses produtos. Agora vamos inverter a coisa. Eu queria que vocês identificassem aí 3 produtos que vocês nunca ouviram falar. Pô, professor, isso eu realmente não sei o que é. Vamos lá, pode jogar no chat aí. Professor, Ou falar. Oi, André. Oi? O que me chamou a atenção foi esse cimento madeira, que eu nunca ouvi falar. Tá, o cimento madeira. Já vou falar dele. É uma composição, é uma placa. Agora eles estão chamando de placa cimentícia. É uma placa que vai madeira e vai cimento misturado. Estão usando agora muito para fazer forro. Não sei se vocês já viram. Teve uma geração agora aqui, um período grande de uso de gesso, muito gesso, né? Para fazer forro, até fazer emboço de parede, agora faz com gesso. E agora, principalmente para forro, estão voltando a usar muito placa de cimento madeira, tá? É uma composição interessante, a gente vai falar dela já também. E talvez vocês não tenham visto, eu tenho alguns exemplos dessas placas, dessas chapas lá no laboratório e fica então para essa questão da aula prática. Mais alguém, pessoal? Produtos que nunca viram assim, que eu falo, nossa, o que é isso? Eu tenho certeza que tem alguns aí que vocês nunca viram. Vamos lá, Ana Carolina. Waferboard, legal. Cadê ele? Waferboard, achei aqui. O Waferboard é um painel de wafer. É uma geração antes do USB. Então vou mostrar o USB. E o USB ele surgiu a partir do desenvolvimento de uma placa que chamava Waferboard. É uma placa de partículas de madeira. O USB, vou mostrar bastante coisa, é praticamente um sinônimo, mas o USB eles orientaram as partículas, então ele vem aqui de Oriented Strand Board, que é uma placa de lascas orientadas. O Waferboard era uma placa de wafer, são lascas de madeira também, mas são aleatórias, tá?
Tenho exemplos disso também lá no laboratório, mas esses dois produtos são muito próximos. O USB se concretizou no mercado. Todo mundo já ouviu uma placa de USB? Se não viu, vai ver hoje. Então, enfim, vou avançar aqui, porque isso então faz parte desse desenvolvimento amarelinho, laranja e verde, onde, através de uma consulta em bibliografias, trabalhos publicados, materiais comerciais e também da minha experiência pessoal aí orientando nessa área, trabalhando com isso, trabalhei com esses painéis no doutorado, fiz uma parte do doutorado lá na Europa, acho que eu já falei com vocês, a gente visitou muita coisa em termos de painéis, tem umas fotos dessa época que vão aparecer daqui a pouquinho, essa aula é bem ilustrada, mas enfim, eu queria que vocês concordassem comigo ou não, que o desenvolvimento dessas gerações, começando aqui por uma geração, eu acho até que está faltando uma palavrinha aqui, que seria madeira sólida, madeira serrada ou madeira maciça, né? Eu acho que todo mundo já ouviu esse termo também. Então essa primeira geração, de 40, 50, 60 anos atrás, talvez até do século passado, talvez não, com certeza, de séculos passados, a gente sempre teve muito produto de madeira no nosso dia a dia, talvez até mais do que hoje em dia, né? Então, eu tenho quase certeza também, queria que vocês confirmassem aí se já ouviram alguma coisa assim. Esse móvel é de madeira maciça, é de madeira sólida. Essa cama aqui era da minha avó e olha só, ela é de madeira bruta, madeira maciça. Esse portão, essa janela, essa cadeira, olha esse piso aqui, que piso bem feito de madeira maciça, né? Já ouviram isso? Então existe até hoje uma valorização, né, dos produtos dessa primeira geração. E não sei também se concordam comigo ou não, mas quanto menos bruto for aquele material, quanto menos jeito de madeira maciça, existe um certo preconceito. Então, por exemplo, tem um produto aqui, coitadinho, eu falo coitadinho dele, o aglomerado, que quem já ouviu isso também, por favor, se manifeste. Meu Deus, isso aí é tudo de aglomerado, isso é uma porcaria, olha só, é tudo aglomerado, já viram isso? Né? Então existe um preconceito muito grande, é o outro lado da moeda, né? Então você olha para aquele negócio e fala, ih, caramba, essa mesa aí, olha só, é tudo aglomerado, esse armário aí, bicho, isso aí não vai durar nada, é tudo aglomerado, né? Então, assim, coitado do aglomerado. É um produto que foi super desenvolvido, com muita tecnologia, com adesivos, com produção de exportação. E ele é um produto muito mais barato que madeira maciça, que se presta muitas vezes a essa vida contemporânea que a gente tem nos dias atuais, né? Então eu faço uma brincadeira assim, quando vem essa história do aglomerado. Hoje vocês todos devem estar na faixa dos 20, 30, a maioria, os 20 a 30 anos, prestes a se formarem, vão conseguir um primeiro emprego. Isso eu estou falando, né? Talvez não seja bem assim. Vão conseguir um salário digno, mas não é o maior salário do mundo, como engenheiros florestais. Vão alugar um pequeno apartamento, vão morar alguns anos, depois vão comprar um apartamento, depois vão se casar, depois vão separar. Então hoje, o que acontece? Dificilmente, pode ser que sim, não tem problema nenhum. Teve uma vez uma aluna que estava na minha aula, que estava com casamento marcado, falou assim, não, professor, como assim, vou casar, vou me separar? Eu falei, não, isso é no geral, né? Então, assim, dificilmente vocês vão se formar e vão comprar uma cama de madeira maciça que vai durar a vida toda.
né? Vai falar, putz, isso aqui eu comprei quando eu me formei, daqui 40 anos. Isso aqui eu comprei quando eu me formei, ó, tá aí inteirinha ainda, a mesma cama. É difícil. Ninguém mais faz isso, pessoal. Talvez nem os pais de vocês, né? Eu já estou chegando nessa, já estou, como se diz, convencido e já aceito que eu tenho a idade, eu sou mais velho, aliás, do que alguns pais e mães agora. Quando eu percebi isso, eu quase entrei em crise, né? Eu falei, tem pai e mãe aí que tem menos de 50 anos, não tem? Vou fazer 50 anos daqui um mês, dia 16 de julho, daqui um mês. Um pouco menos de um mês. Então, tem pai e mãe aí que tem menos, que é mais novo que eu. Então, assim, isso não é nem da minha geração, nem da minha. Eu tenho a cama, para dizer a verdade, quando eu casei, há 21 anos. Mas, assim, acho que só também. A gente não compra mais produtos de madeira sólida, maciça, difícil. A gente compra coisa de compensado, aglomerado, MDF, tá? HDF, que eu já vou explicar o que é. Algumas composições. Então, a gente está hoje, não estou falando que é sempre, mas na maioria das vezes, adquirindo produtos dessa segunda e terceira geração, tá? Bom, vamos lá. Então, passada essa história da madeira maciça, sólida, de muitos produtos de madeira, nós tivemos o desenvolvimento de maquinário, de indústrias, de tecnologias, de ferramentas, também o desenvolvimento das matérias-primas, que a gente falou na aula passada. Então, lembra quando eu falei lá da questão, aqui vamos considerar que é madeira nativa, aqui vamos considerar que é madeira de reflorestamento. Então, cada vez mais, esse conjunto aqui de pinos, de eucalipto, de algumas espécies de rápido crescimento, começaram a entrar nessa história madeireira, né? Então, por exemplo, alguém já viu uma cama de 30 anos de pinos? Pode até ser que tenha. Nossa, agora a chuva apertou aqui, tô vendo. Então, assim, difícil, né? Vocês vão achar camas de 30, 40 anos de embuia, de cerejeira, de jatobá, de cumaru, de angelim, de espécies nativas, de jacarandá da Bahia. Quem tiver isso vai vender a preço de ouro. Mas, assim, de pinos e eucalipto, não, né? Então, faz parte desse desenvolvimento também a matéria-prima. E a gente entra nessa história muito forte, tá, pessoal? A gente entra nessa história como engenheiros florestais, trabalhando na história da nossa profissão, no fornecimento e abastecimento de madeira de todas essas indústrias, com muita importância e significatividade, tá? E acho que eu sou até um exemplo disso. Muitos de nós, formados nas últimas décadas, trabalhamos, nos empregamos, nos sustentamos, nos desenvolvemos profissionalmente nessa história do suporte à indústria madeireira no nosso país, muitos de nós. Tá bom? Bom, então ali na segunda geração a gente tem os painéis compensados. Deixa eu limpar o meu quadro aqui, que eu estou lidando cada vez melhor com isso daqui. Nem quero aprender muito mais, porque eu quero voltar a dar aula no quadro. Mas a gente tem aprendido a mexer em umas ferramentas, que essa plataforma é bem bacana, assim, de algumas possibilidades de desenhar, etc. Mas, enfim, aí vem essa segunda geração, que eu já começo a duvidar que todo mundo sabe o que é tudo, né? O painel compensado, já falei, painéis de lâminas cruzadas que compensam a variação dimensional uma da outra. Isso tem que estar claro, isso tem relação com a anatomia da madeira, tem que conhecer madeira para saber por que chama compensado esse painel. O painel aglomerado, já falei, coitadinho dele, muito preconceito em relação ao aglomerado. Ele entrou no mercado talvez de uma forma equivocada, fizeram e fazem ainda muito móvel para ambiente úmido de aglomerado. O que são os ambientes úmidos? Basicamente cozinha e banheiro,
né, de uma casa, de uma construção. Então, usar aglomerado, cozinha, banheiro é complicado. No nosso país, muita umidade, muita variação de umidade, clima tropical. Então, realmente, ele começa a sofrer depois de alguns anos de uso, né? O painel sarrafiado é um painel de pequenas peças serradas coladas uma na outra. E tudo isso aqui eu vou passar meio rápido. Não se preocupe, porque daqui a pouquinho tem foto, tem imagem do uso do produto e etc. A chapa dura é aquela chapa da prancheta. Sabe prancheta? Sabe prancheta? Acho que é o melhor exemplo. Eu até tenho aí uma prancheta. Uma prancheta, aquela chapinha mais escura, né? Fina, chapa dura. Aquilo lá. Às vezes chamam de Eucatex, que era um fabricante nacional grande. Aquela chapa dura, chapa de fazer prancheta. E a chapa isolante é a mesma coisa que a chapa dura, só que é uma chapa mais fofa, assim, de maior espessura. Tudo isso tem lá no laboratório. Que pena que a gente não está lá. Mas é uma chapa para fazer isolamento acústico, térmico, vai no interior de paredes, assim, uma chapa com alguns usos específicos, mas que é antiga, de uma segunda geração de produtos. Passando aqui para esse conjunto em verde, a gente tem aqui uma geração atual, tá? É isso que o mercado internacional, madeireiro, muita coisa no Brasil, tem utilizado como matéria-prima dos produtos de madeira que chegam na prateleira, ou que chegam na nossa casa. Então é o MDF. O HDF é uma chapa mais fina e mais densa para fazer piso. O MDF, eu vou passar rápido porque a gente vai falar várias vezes. Ele vem de painel de fibra de média densidade, é o Medium Density Fiberboard. Então, quem quiser depois pegar a gravação daqui a alguns dias no nosso grupo do WhatsApp vai ter o link. O MDF quer dizer Medium Density Fiberboard, o painel de fibras de média densidade. O HDF, ele só muda a primeira letra, que é o High Density, é o High, é o de alta. Então é High Density Fiberboard, é o painel de fibras de alta densidade. Alguns são traduções do português mesmo, madeira laminada colada. Muita coisa bacana de madeira laminada colada, a gente já vai ver. E aí vem o Edge Glued Panel, é o painel colado lateralmente. É uma evolução do painel sarrafiado. Então esses produtos da segunda geração, eles foram se desenvolvendo e foram sendo melhorados. Então assim, eu vou fazer alguns links porque eles foram evoluindo, na verdade. Ele tem usos semelhantes, mas são melhores em termos de qualidades tecnológicas, tá? Então o painel colado lateralmente era o antigo sarrafiado. Depois vem o USB, que muitos já devem ter visto e que na nossa sala vira e mexe eu falo assim, olha para cima, porque o nosso forro todo da sala de aula, do nosso laboratório, a gente construiu em USB. O USB, também do inglês, é uma sigla que diz Oriented Strand Board. Oriented Strand Board. Para não ficar muito chato, vamos passar aqui. Esse daqui, tá? Já viram esse daqui? Ferramentas, estou cada vez melhor aqui. Já viram, né? Esse daí é o tal do OSB. Se vocês estiverem com uma imagem legal aí no computador, aumentem, ou no celular mesmo, dá para ver que é uma casa sendo construída num ambiente que tem neve ali do lado, né? Então não sei exatamente de onde veio essa foto, já tem alguns anos que a gente montou isso, mas é uma casa que não é no Brasil, né? E vou além, na nossa concepção madeireira,
a gente está usando muito pouco o USB para fazer isso daí. Então, Vitória, não só americana, tá? Alguns países aí, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Finlândia, países nórdicos aí, norte da Europa, muita coisa em USB. Canadense, isso mesmo. Quem gosta dos Irmãos à Obra? Irmãos à Obra, já viram? Aqueles gêmeos bonitões? Minha esposa adora, também adora. Acho que eles saíram de moda um pouco, né? Ainda está passando, Irmãos à Obra? Já? Está passando? Faz tempo que eu não vejo. Mas enfim, está passando, né? São aqueles dois bonitões lá, e um ele é o comercial, né? E o outro é o mão na massa, né? Que eu gosto mais daquele, eu sou aquele lá. Até aquele, eu sou esse. Eu sou aquele que pega a marreta tal, e quebra a parede e tal, já viram? Todo mundo já viu? Enfim, pessoal, é muita construção assim, ó, que eles fazem. Muita chapa de USB, eles saem quebrando a parede. Normalmente, essa casa não está pronta, tá? Obviamente, o que vocês estão vendo aí é uma casa que não está pronta. Ela vai ser toda revestida. Ali atrás tem uma aqui, ó, mais acabada. Então ela vai ser revestida com placas de gesso, com resinas, com placas cerâmicas até, mas a estrutura, essa foto eu gosto muito, porque toda a estrutura, olha só, parede, o subfloor, subpiso, o forro, ele usa todos esses materiais aí. Então é uma técnica construtiva muito legal, muito moderna, que usa muito esses produtos de nova geração. Então assistam lá, Irmãos à Obra, vocês vão ver muita coisa disso daí, né? E isso é legal também para aquilo que eles fazem no programa, usando como parte acadêmica mesmo. Que eu ia falar? Não só a construção, mas a reforma fica mais fácil também. Por que a gente não tem isso no Brasil, pessoal? Vocês podiam perguntar. Alguém falou, viu na Americana, Estados Unidos, no Canadá, né? O pessoal que viaja internacionalmente. Mas por que a gente não tem isso no Brasil? Pode chutar. Acredito que, André. além da questão cultural, né, que não é da cultura do Brasil de ter casas de madeira, também tem a questão do clima, que é muito propício a fungos, a insetos, a pragas que aqui tem e lá geralmente é mais difícil de atacar. Joia, legal, André. Isso aí mesmo. Tem bastante a ver, tá? Então falaram lá de algum preconceito cultural. O cupim... Bom, deixa eu falar uma coisa antes de continuar a responder essa pergunta, que eu acho que é super pertinente. A gente está adiantando um pouquinho, mas já eu já volto. Eu tenho um amigo, um colega de doutorado, que ele era engenheiro civil, fazia engenheiro civil, um pouco mais adiante de mim. Quando eu cheguei, ele já estava no meio. Chama Guilherme Stamato. Guilherme, ele foi professor da Unesp de Itapeva, depois é um dos raros casos que eu conheço que largou o emprego público e foi ganhar dinheiro. Na verdade, ele tem uma empresa de casas de madeira hoje, uma coisa parecida com isso. Ele tem uma palestra sobre por que o Brasil não tem mais casas de madeira. E ele fala disso durante 2 horas, talvez mais. Então não é uma resposta simples, tem N fatores. E uma das coisas que me marcou quando eu assisti essa apresentação dele, em algum evento há mais de 10 anos atrás, ele explicava lá, olha, tem uma questão de financiamento público, né? Hoje a gente tem o Minha Casa Minha Vida, acho que todo mundo já ouviu falar. Nossa, Ingrid, você tem um amigo que vai largar a Petrobras? Esse é corajoso, hein? Petrobras é uma carreira muito boa. Mas vamos lá. Então, existe o Minha Casa Minha Vida. Há décadas atrás teve um grande programa habitacional que chamou BNH,
não sei se alguém já ouviu falar, casas do BNH, era alguma coisa próxima ao que é o Minha Casa Minha Vida hoje. Esses programas nunca consideraram a madeira como elemento construtivo no Brasil, com tanta coisa que a gente tem de produção madeireira, indústria. Outra coisa, eu precisava atualizar, tá? Estou deixando registrado aqui, essas informações não estão muito atualizadas, mas era a minha sensação. Não existia também, não sei se existe até hoje, seguradoras que seguram imóveis de madeira, contra incêndio, por exemplo, contra roubo. Então existe aquela sensação que uma casa como essa é mais suscetível a pegar fogo, a cair, a ser roubada e etc. E aí vai, né, a questão da degradação, por exemplo, isso é um pouco ligado ao preconceito mesmo, porque esse tipo de material ele vai muito adesivo, vai cola, né? E ele por si só já é resistente a cupim, a fungos. Então dificilmente esse material é atacado por cupim, porque ele tem formaldeído, tem resinas, adesivos, tá? Então é mais resistente à biodegradação do que a madeira maciça, por exemplo, tá? Bom, e aí vai, gente, aí tem questões culturais. Existe uma questão que no Brasil a casa de madeira é do pobre ou do muito rico, né? Então, a imensa maioria da população que não é muito pobre, né, e também não é muito rica, não quer um imóvel de madeira, né? Concordam comigo? Talvez não concordem, mas a gente tem. E também tem umas questões regionais. Existe mais construção em madeira em algum interior da Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são colonizações europeias, e alguma coisa no norte do país também, com muita madeira nativa sendo utilizada em construção. No sudeste, no centro do nosso país, talvez no nordeste, todo mundo quer uma casa de alvenaria, né? Eu já falei dos 3 porquinhos aqui. Não estranhem as perguntas. Já falei dos 3 porquinhos? Não. Todo mundo conhece a história dos 3 porquinhos? Eu estou ficando velho, né? Não sei nem se vocês conhecem. Conhece? Clara? Ana? Vitória? A do lobo mau, que vai atacar os 3 porquinhos e eles se escondem, cada um na sua casa, né? Como que eram as casas dos 3 porquinhos? Quem lembra? Não era? O lobo mau vai atacar a casa dos 3 porquinhos, cada um se esconde na sua casa. Lembra as casas como eram? Como que eram as casas? Quem lembra? A primeira casa era do quê? A última. A primeira. Acho que era de palha? Não Isso. sei. Eu não lembro, mas eram 3. Era uma de palha e outra de. Se eu não me engano, acho que era de madeira e a última de alvenaria que não voava. Isso aí também. É isso aí, André. Que eu me lembro, é isso que o Pedro pôs aí. A primeira casa era de palha, a segunda de madeira e a terceira de tijolo. E olha que os 3 porquinhos não é nem uma fábula brasileira, não, né? É muito antiga, mas já tinha essa história do preconceito, né? Ou seja, primeiro o lobo mau ia lá, assoprava, a casa desmanchava. A segunda também. E aí todo mundo quer os 3 porquinhos. Os 3 porquinhos vão para casa de tijolo, né? Sacanagem, né? Sacanagem com a madeira. Olha que casa mais bacana, gente. Essa construção aqui, não acha que é mais barata, não. Muitas vezes ela é mais cara. Aí tem essa história também da palestra do Guilherme. No Brasil, porque a gente tem pouco, vocês sabem que existe essa relação mercadológica, né? Quanto mais vende, mais barato fica uma coisa, né? Então, quanto mais a gente tem compradores,
mais fabricantes e mais competição, né, entre empresas e produtores, e o preço vai caindo. Então, como a gente não tem isso, ou temos muito pouco, é um produto caro no Brasil. Muitas vezes sou capaz de afirmar que uma casa como essa, eu quero fazer uma casa igual a essa, né, uma casa boa, grande, bacana, sobrado, 2 pisos, etc., tudo em USB, vai sair mais caro que fazer uma casa de alvenaria, tá? Sou capaz de afirmar isso, porque não tem quem faça, que você vai ter que procurar a empresa tal, e o USB estrutural bom você não vai achar, etc. Tem que fazer uma fundação específica, elementos de ligação. Então, a gente acaba não tendo isso de forma mais efetiva, tá? Era mais ou menos agora que eu iria passar o vídeo. Eu vou arriscar fazer isso e talvez o YouTube depois bloqueie a publicação, mas enfim, eu acho que eu queria passar para vocês o videozinho que eu pus no Zap, só para deixar de fundo aqui, né? Então, olha que legal. Então, isso daqui, infelizmente, no nosso país, acho que não é assim que eu vou conseguir. Ainda a gente está engatinhando e isso está muito longe da nossa realidade, né? Deixa eu ver se vai abrir, se todo mundo está vendo. Então, para quem não viu, eu fico assim, eu estou dando uns pauses aqui, tá? Deixa eu só configurar direitinho. Eu fico literalmente babando, né? Eu queria ver, tive algumas oportunidades de conhecer isso, mas olha o que a tecnologia construtiva fora do Brasil consegue produzir hoje, né? Umas coisas fantásticas, né? Então hoje, pelo que eu recebi aí, essa é a maior construção em madeira do mundo hoje. Eu fiquei curioso para saber quantos... já tirei, vou abaixar, Carolina. Estão me ouvindo bem? Então assim, olha até onde a gente consegue chegar desenvolvendo tecnologia para construir madeira. Esse hotel, eu não tive essa informação, posso procurar, alguém pode procurar para saber quantos andares são, mas me parece aí uns 12, 13, talvez 20 andares, com varanda, todo estruturado em madeira, todo fechado. Fechamento que eu falo é a parte não estrutural, parede, né, forro, piso, tudo em madeira. E outra coisa que é bem legal aqui é a filmagem, né? Me parece que é um drone, né? Me parece não, acho que é um drone que filma de fora e depois ele entra dentro do apartamento. Vamos lá, vamos ver, olha que legal. Ele entra dentro do apartamento e tudo isso que vocês vão ver aqui dentro também, não travou não, tá? Sou eu que estou parando. Aqui dentro é madeira também, é madeira revestida. E tem uma coisa que fora do Brasil é interessante. Vocês estão vendo que a madeira tem nó, ó, tem nó, pode ter pequenas trincas. Isso muito diferente do que a gente vê aqui. Fora do Brasil, eles valorizam isso. Eles querem ver que aquilo é de madeira. Então eles mostram os nós da madeira, a textura, a diferença de cor. Então são conceitos que alguns países valorizam mais do que a gente. Então muitas vezes isso depende de lugar para lugar, a gente faz a coisa em madeira e depois pinta, esconde, ou a gente seleciona peças sem nós, né? Mas é muito legal, vamos ver até o final aqui, ó. Ele vai entrar, é legal o jeito de filmar, né, também, acho que é um drone, olha, ele entra dentro do quarto, lá dentro a gente não tem essa sensação, sai pela janela, enfim, uma vista muito legal, Noruega, né, depois a gente vê aí, mas deve ter quase 20 andares, Sofia passou dos limites. Não sei o que é isso. Bom,
Ok? Então, quem tiver essas coisinhas para pôr no nosso grupo, tá bom? Vão ser bem-vindas aí, a gente vai fazendo comentários nas nossas aulas. Deixa eu só me organizar aqui, fechar aqui minha tela de baixo. Bom, então, pessoal, voltando lá onde a gente estava, só para fechar a questão das gerações, tudo isso foi sendo desenvolvido a partir da possibilidade dos processamentos irem melhorando, né? Então a gente tem, depois dessas siglas que eu vou mostrar muita coisa, várias composições, como eu falei, madeira com cimento, madeira com plástico. Então, tenho também alguns materiais, tem umas bandejinhas lá de uma empresa que chama Coza, C-O-Z-A. Quem quiser dar uma procurada, eles têm uma linha de produtos que é resíduos de madeira com resíduos de garrafa PET, com a indústria plástica, mistura aquilo, prensa e faz um painel super bacana, madeira plástico. E o que eu falei agora é da madeira com resíduos também, ou de madeira ou de outros segmentos industriais. E para terminar, existe hoje, principalmente fora do Brasil também, um produto que é a madeira termorretificada. Deixa eu dar uma limpada. Alguém já ouviu falar disso? De madeira termorretificada? Ou thermowood? Não? Tá. Então, não lembro mais quem foi, o João, o Luiz, falou ali do deck, né? O deck é um produto, é um piso de madeira externo, que vai tomar chuva, muito contato com a umidade, e ele tem um problema, então, ou ele pode vir a ter um problema do inchamento da madeira, porque ela absorve a água, é um produto higroscópico, e ela vai aumentar de volume, ela pode torcer, empenar, etc. O deck, normalmente, ele é colocado com espaço para a água escorrer entre as peças. Qual que é a grande vantagem de usar madeira termorretificada para deck? E aí eu tenho lá algumas peças para mostrar para vocês. Então não percam, tá? Isso já é uma decisão tomada. Quem se interessar, façam as aulas práticas que a gente vai ministrar extraoficialmente, ou talvez até de uma forma oficial, mas acho que é extraoficialmente, extra horário, talvez até num sábado de manhã, ou em alguns sábados, para todo mundo poder frequentar, todo mundo que quiser. Então a gente vai mostrar lá os decks de madeira termorretificada, a gente publicou alguns trabalhos estudando termorretificação, é uma área legal. Existe uma tecnologia hoje que trabalha com uma questão química da madeira, que é a plasticização da lignina. Lembram lá a anatomia, a química da madeira, compostos fundamentais? O que faz a lignina? Composto químico fundamental da madeira. Todas as espécies madeireiras têm lignina. Aliás, acho que todas as espécies vegetais têm lignina. Mas a madeira tem a lignina como um cimentozinho ali entre as fibras, né? Entre os traqueídeos ou as fibras, entre os elementos estruturais de condução, vasos, fibras, etc. A gente tem lignina para fazer a junção. Quando a gente aquece a madeira em torno de 90 graus, a lignina dá uma amolecida, tá? Ela passa por um fenômeno que eu aprendi assim, não sou especialista nisso, podemos procurar professor Fernando, professora Natália, professor Eber, que faleceu, infelizmente, era do nosso departamento, foi diretor do instituto, ele tem um livro sobre lignina, era talvez o maior especialista no Brasil em estudos de lignina, viu? Eber dos Santos Abreu, meu vizinho de sala, me recebeu na Rural, muitas saudades dele. Nos deixou há alguns anos. Enfim, a lignina, quando a gente aquece, ela dá uma amolecida, então existe um rearranjo químico na madeira e a madeira fica mais resistente
a movimentação dimensional. Então, esse processo da Thermowood, ela tem como objetivo melhorar essa questão da estabilidade dimensional. Eu coloquei no grupo da turma passada, não foi nem eu que coloquei, foi um aluno, o Jonini, vocês conhecem o Jonini? Ele que colocou, e eu estou acabando de pôr aqui na minha outra tela, encaminhar para esse grupo também. Deixa eu só achar ele aqui, porque no WhatsApp web às vezes é mais complicado de compartilhar. Tá, acabei de colocar no grupo do WhatsApp uma das coisas mais legais que eu tenho lido aí em torno de tecnologia. Vou colocar os vídeos no WhatsApp, na verdade no YouTube com link no WhatsApp, mas essas apresentações, a aula de hoje já está no SIGA, tá, Ana Carolina? Mobilidade, não entendi, Vitória, a estabilidade dimensional, você diz, da madeira? Isso, então vou explicar mais devagarzinho. Quando eu aqueço a lignina, ela sofre esse processo de amolecimento, de plasticização, ela tem um rearranjo molecular e ela melhora, naquela peça que foi aquecida, a questão da movimentação dimensional quando a madeira recebe umidade, tá? Deu para entender, Vitória? Vou repetir. Quando a lignina é aquecida, ocorre um rearranjo na peça de madeira, ela melhora, depois que ela esfria novamente, ela vai ficar uma peça termorretificada e ela vai ter mais estabilidade, ela não se movimenta tanto. Não precisa pedir desculpa, não, tá tudo bem. Aqui todo mundo erra, às vezes eu vou errar também, não tem problema não, tá? Então, a gente, nesse produto termorretificado, a gente tem uma melhoria dessa condição de receber a água, e aí por isso que ela é boa para deck, tá bom? Para resumir. Depois vocês vejam o que eu estava falando, eu pus um link então no nosso grupo, deixa eu ver se tá certo, sobre a soldagem de madeira. É uma coisa muito legal, muito legal. Isso é uma técnica ainda de laboratório, onde duas peças de madeira são pressionadas uma contra a outra e a máquina faz uma microfricção, faz assim, ó, pressiona duas peças de madeira e faz uma fricção. Sabem o que acontece? Assistam o vídeo. Não, sabe o que acontece? A madeira solda uma na outra, chama wood welding esse processo. É uma soldagem de madeira. Fica com alta resistência essa ligação, sem nada, gente, sem adesivo nenhum, tá? É uma fricção prensada, tem filminhos, tem uns trabalhos muito legais, ainda numa escala experimental, mas é a prova dessa teoria. A lignina acaba amolecendo, acaba tendo uma ligação entre uma peça e outra, e essas peças formam uma resistência como se fosse solda. Como se fosse, não, é uma solda. Eles chamam lá de soldagem da madeira, wood welding. Tá o link lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Bom, vamos avançar aqui. Então essas siglas todas, elas desenvolveram uma última geração e hoje, atualmente, mais recente, nos últimos anos, existe também um desenvolvimento desses materiais que estão concebendo uma nova geração de produtos de madeira, que a gente está chamando de uma quarta geração, tá? Então essa quarta geração é o desenvolvimento desses materiais todos, e depois, semana que vem, quando a gente terminar esse assunto, eu vou dizer que essa quarta geração ela utiliza mais a madeira de uma forma mais sustentável, mais ecologicamente correta, aproveitando melhor os recursos florestais.
Então é uma área bem bacana da gente atuar, desenvolver, contribuir, porque eu defendo muito a nossa profissão e não imagino que alguém conheça mais madeira do que a gente, tá? Existe um curso hoje, não sei se vocês sabem, de engenharia industrial madeireira, né? É um curso que saiu da engenharia florestal, de um desmembramento dessa área tecnológica. Ainda é um curso em si, com poucos cursos no Brasil, mas que é uma especialização, né, vamos dizer assim, dentro da graduação da área de tecnologia florestal. Então, no Paraná, em Blumenau, acho que tem, no Espírito Santo, tem alguns cursos no Brasil. Mas, além desses profissionais, o engenheiro florestal voltado para a tecnologia é a pessoa que mais entende de madeira no mundo. Tá bom? Bom, vamos lá. Então essas siglas todas começaram a fazer parte do nosso dia a dia. Então o MDF, eu vou passar mais rápido, já falou, com o MDF a gente faz muita coisa, então isso aqui é um exemplo. Vai perder um pouco de foco quando eu aumento, assim, mas acho que dá para ver, né? De muita coisa sendo feita em MDF. Então, móveis, esquadrias, portas, janelas, batentes, lambri, forro, inclusive piso de madeira. Então, o HDF, como eu falei, é um MDF mais denso, tá? É um painelzinho que é de High Density Fiberboard. Então é MDF também, só que mais densificado. Eu costumo pegar as duas chapas que eu tenho lá e falo, ó, isso aqui é um MDF. Eu pego, piso em cima, pá, ele vira HDF. Brincadeira, mas ele é um painel mais prensado, mais densificado. E aí ele vira o HDF, que é o High Density, de alta densidade. E esse daqui, eu tenho a impressão que muitos de vocês, o que eu fiz aqui? Já pisaram em cima dele, tá? Já pisaram em cima dele. Então esse painel HDF, ele é muito utilizado hoje para piso de madeira. É o que a gente tem encontrado no mercado como carpete de madeira. Não sei se a foto está muito boa aí, mas com certeza em alguma loja de shopping center, algum consultório médico, algum apartamento, algum ambiente, vocês já viram esse piso de HDF, ou mesmo numa loja de construção, já viram isso? Não é bem um laminado, Vitória. Não é bem um laminado. Esse piso é assim, eu tenho as amostras lá. Ele é uma chapinha de HDF com um papel colado em cima. Depois vem uma resina melamínica e ele é o que a gente chama de piso melamínico. É uma chapa de MDF com papel imitando madeira com uma resina em cima. Não sei se eu já falei isso aqui, acho que não. Vocês concordam comigo que nessa área de construção, produtos para acabamento de interiores, móveis, pisos, a madeira é um dos materiais mais imitados? Vou repetir. Vocês concordam comigo que a madeira é um dos materiais mais imitados, né? O que você já viu imitando madeira, Vitória? Vamos ver. Você respondeu, agora eu vou te pegar aqui. Para continuar a resposta, para me ajudar. Vou dar uma dica, hein? Tem uma coisa aí que tem muito, eles imitam muita madeira. O que é? É na área de pisos que imita madeira. Já viram? Eu já quase dei a resposta. Vai, que imita madeira? Oi. Eu não sei se é exatamente isso, mas ultimamente eu tenho visto muito. Qual é o negócio que bota em banheiro?
que vem no mesmo estilo de madeira, para dar um ar meio rústico no box e tal. Tipo os gabinetes, assim, de banheiro? Não. Ai, que ódio, esqueci o nome. Dentro do box, o revestimento, Sim. assim, você diz? Não, é ladrilho. Ah, não, o ladrilho, piso, o azulejo, isso mesmo, é isso mesmo. Não, mas eu ia falar, Vitória, dos porcelanatos, né? O porcelanato, os pisos cerâmicos. E você tem razão, não só piso. Estou falando assim porque tem a caixinha aqui do lado. Não só os pisos, mas os revestimentos cerâmicos, né? Então tem um monte que imita madeira. Porcelanatos, pisos cerâmicos, eles são pintados, né? Imitando uma espécie madeireira que tem um apelo estético. E aí, gente, a gente tem plástico imitando madeira, a gente tem cerâmica imitando madeira, a gente tem até peças de metal imitando madeira, a gente tem essas placas cimentícias, gesso, que mais? A gente tem um monte de coisa imitando madeira, tá? Porque a madeira tem um apelo estético muito interessante, tá? Então esses pisos aí, só voltando aqui, o piso laminado, eu sei o que você está falando, Vitória. Ele tem um piso que na verdade é um plástico, é um piso, como chama? É um piso, quase fugiu o nome aqui, vinílico, talvez, alguma coisa assim. É tipo quase que um plástico mesmo, que são umas placas, eles chamam de piso laminado, daí encaixa fazendo piso também. Mas é muito dentro daquele contexto, pessoal, do piso mais barato, tá? Isso aqui é mais barato do que o antigo tábua corrida, ou então o assoalho de madeira. Já ouviram falar disso? Assoalho de madeira ou tábua corrida? Né? Então isso daqui ele quer ter o mesmo aspecto, mas não é uma peça de madeira, uma tábua de madeira que pode ser reformada, lixada. Piso vinílico autoadesivo. Obrigado, Luiz. Deu uma pesquisadinha, Google ajudante lá, ou lembrou mesmo, Luiz? Piso vinílico, né? Existe, é quase que um plástico assim. Valeu, é isso aí. Então, esses materiais vão substituindo pisos de madeira maciça ou produtos de madeira maciça daquela primeira geração. Vou fazer uma coisa que eu fiz ontem aqui que funcionou. Eu moro num apartamento de 3 andares, 2 quartos, uma varanda, aqui no Recreio, há 16 anos, né? 16 anos, quem conhece o Recreio, minha rua era de areia ainda, poucos apartamentos, né? Acessível ainda, vim para o Rio de Janeiro, aluguei esse apartamento que eu moro. Depois de 4 anos a gente conseguiu um financiamento na Caixa Econômica. Então hoje o apartamento é nosso, meu e da minha esposa, compusemos a renda, conseguimos financiar em 30 anos. Então eu falo assim, eu comprei, mas não comprei, né? 30 anos. Mas enfim, a gente financiou, temos o apartamento, e ele era um prédio muito antigo aqui no Recreio. Tá? O Recreio tem muito prédio novo e muita coisa desse tipo aqui, MDF. E o nosso apartamento tinha um piso de madeira maciça. Foi uma das coisas que eu mais achei legal. Falei, o piso é maravilhoso. E uma das coisas bem legais do nosso apartamento é o piso, que eu vou mostrar para vocês agora. Vejam se dá para ver. Tá dando para ver? É um piso de assoalho de madeira, tá? Então é um piso de tábua corrida. Estão conseguindo ver aí, pessoal? Então, assim, é uma coisa que quase não existe mais, né? A gente gostou muito. E é uma tábua, assim, de quase 1 polegada de espessura, né? E é muito legal. Acho que é uma das coisas mais legais aqui do nosso apartamento é o piso, que é de madeira. Então, o apartamento não é grande, apartamento, 2 quartos, mas tem umas coisas de madeira que a gente foi fazendo, mas o piso é muito legal. E é um piso que
Hoje em dia, não sei se vocês conhecem, mas ele é mais raro, né? É um piso de madeira maciça que pode ser lixado, pode ser reformado, é uma das propriedades legais dos produtos de madeira maciça. É um dos materiais que permitem uma renovabilidade muito boa. Então esse piso aqui, olha, eu já estou aqui, não fui o primeiro morador, não fui o primeiro dono, mas é um piso que já tem mais de 20 anos, né? E ele está novinho, a gente nunca fez nada, e quando precisar fazer, a gente tira uma primeira camada superficial de nenhum milímetro, passa um verniz, um produto, um sinteco, um verniz, e ele vai ficar novo, né? Esse daqui que está na tela, não dá para fazer isso, né? Então esses produtos tem que tirar e jogar fora. Esses que está na tela aqui aguentam no máximo um pano, né, bem torcido, úmido, mas bem torcido, para limpeza. Se você encharcar um pano e jogar nesse piso aqui, já era, capaz de estragar seu piso. Se jogar um balde de água, então já era. Tá? Então assim, tecnologias construtivas modernas, tá bom, pessoal? Tudo bem? Posso seguir? Então a gente vai tendo produtos mais acessíveis, que tem que ser substituídos com menos tempo, e que vão atendendo a nossa vida contemporânea. Quer falar difícil, se enrola. Bom, isso daqui, pessoal, é a tal madeira laminada colada. Grandes estruturas, mundo afora. Isso daqui, essa foto aqui fui eu que tirei lá do meu saudades, do meu período de doutorado lá em Portugal. É um pavilhão, fica... Quem tiver oportunidade de ir para Portugal, vocês vão ter, tenho certeza, muitos de vocês. Visitem esse pavilhão, chama Pavilhão da Expo 98. Foi uma grande exposição que teve em Portugal, em Lisboa, em 1998. E aí fizeram uma série de eventos, e aqui embaixo, ó, pessoal, pena que eu não tenho uma referência disso, fui eu que tirei essa foto e faltou isso. Aqui, olha, embaixo dessas vigas de madeira, onde vocês estão vendo minha bolinha vermelha e o mouse, cabe uma pessoa aqui. Isso aqui são vigas imensas de madeira. Esse pavilhão, ele é todo estruturado em madeira laminada colada. Tá vendo os nós também? Aparecem os nós da madeira. E o laboratório que eu trabalhei lá fazia um controle, uma inspeção periódica. Pô, muito legal. A gente subia nessas estruturas, ficava olhando com binóculo se tinha alguma rachadura, alguma biodegradação. Então isso fica no bairro que chama, como é que chama? Acho que é Expo, alguma coisa assim, Pavilhão Atlântico, chama Pavilhão Atlântico em Lisboa. E esse é o ginásio lá, principal, todo em madeira. Se não me engano, cabem 80 mil pessoas nesse estádio. Então é um produto que tem muito pouco no Brasil, já tem alguma coisa de madeira laminada colada, mas para fazer grandes estruturas. O nome não é muito bom, essa tradução aqui, MLC, porque na verdade esse termo laminada no Brasil a gente usa mais para lâmina, né? E esse daqui na verdade são conjuntos de peças serradas, coladas uma na outra, tá? Então tem muita coisa legal nessa geração aí. Esse daqui também tem uma historinha. Algumas coisas eu vou contando umas historinhas, me perdoem, tá? Pode me puxar a orelha aí, tá bom, o professor já contou. Mas esse daqui tem uma história sentimental muito grande, porque era a escrivaninha do meu orientador de mestrado, que faleceu, já falei, né, na noite de Natal, em 2018. Então ele usou essa escrivaninha até se aposentar no IPT em São Paulo, e essa mesa, essa escrivaninha, eles chamavam de estação de trabalho.
Ela foi desenhada por um aluno dele numa disciplina que ele ministrava de design em madeiras no curso de propaganda e marketing, se não me engano, da USP de São Paulo. Então eles projetavam móveis, utensílios em madeira, alguns eles produziam, e essa escrivaninha ganhou um prêmio de design. Na época, isso há uns 15 anos atrás, não se usava muito notebook ainda, né? Então era uma estação de trabalho onde tinha um lugar para pôr a CPU do computador, o monitor de vídeo, a impressora, e ela foi premiada. E esse material que ele utilizou é o tal do Edge Glued Panel, ou painel colado lateralmente, que uma indústria do Brasil batizou de Eucalyptus Glued Panel, porque começou a produzir com eucalipto, tá? Então esses dois aqui da direita da tela são móveis comerciais, e esse aqui, que eu sou apaixonado por esse móvel, ele foi a escrivaninha do meu orientador de mestrado lá no IPT, até a sua aposentadoria, que foi alguns anos antes. Ele trabalhou quase até o final da vida, professor Márcio Naus. Pessoal, eu vou parando por aqui, porque eu vou me transferir virtualmente, depois de um breve cafezinho, para sala de aula dos calouros, tá bom? Então a gente se encontra na semana que vem. Vou bater esse papo com os calouros e nós continuamos a partir daqui, tá bom, pessoal? Agradeço, peço desculpas aí, mas eu me comprometi lá com o professor Bruno bater um papo